Convido você a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 23, versículo 11. Atos capítulo 23, versículo 11. Os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 23, versículo 11. Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Eu vou ler também, essa é a versão, nova versão transformadora, que eu acabei de ler, e quero ler também a nova versão internacional. Diz assim: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Eu quero trazer aqui em evidência a palavra coragem, que é exatamente a primeira palavra que Jesus, ao aparecer para Paulo na prisão, diz exatamente para ele: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Primeiro nós precisamos entender o que está acontecendo nesse texto. Paulo, nos capítulos anteriores, ele foi acusado de pregar contra a lei dos israelitas. Paulo foi perseguido, foi preso. Paulo foi espancado, exatamente no capítulo 21, versículo 32, por ele estar anunciando a palavra de Deus. Mais à frente, no capítulo 24, Paulo é preso, e ele só não é espancado novamente porque ele se apresenta como um cidadão romano. Ele consegue escapar então do castigo. No capítulo 23, agora, exatamente do versículo 1 a 10, Paulo é direcionado a Sinédrio, a uma conspiração para matar o apóstolo Paulo. Paulo é levado exatamente ao governador Félix para ser julgado, e Paulo então chega a Cesareia. Nesse momento ele está preso, e imagine comigo alguém que estava pregando a palavra, ensinando a palavra, vivendo o evangelho, sendo julgado, ameaçado, torturado, em todos os lugares que ele pudesse passar, que ele pudesse chegar. E agora o que nós deparamos é que Paulo está preso. E quando a nossa mente vai em direção a uma prisão no período de Roma, nós vamos imaginar uma caverna com grades, provavelmente muito úmida, fria, mau cheiro, com pouca luminosidade ou nenhuma luminosidade, ou provavelmente sem nenhuma ventilação. Paulo está num ambiente completamente difícil de estar, preso e provavelmente também com uma alimentação muito ruim. Paulo está exausto, Paulo está cansado, Paulo está sozinho, no escuro de uma caverna ou num calabouço úmido. Paulo provavelmente estava cansado de tudo que estava fazendo, com muitas dores emocionais, psicológicas, físicas. Paulo está vivendo o limite. E nesse momento que Paulo está exatamente no seu limite, na prisão, a Bíblia vai dizer que Jesus aparece para ele. E o texto nos chama a atenção é que Jesus, na versão internacional, vai dizer que Jesus aparece para ele exatamente ao seu lado. Jesus poderia aparecer na sua frente como uma autoridade, ele deveria prestar sua continência, fazer suas reverências. Jesus poderia aparecer por trás, de uma forma em silêncio, no secreto. Mas o texto ele é tão brilhante, tão maravilhoso, a palavra de Deus, que vai dizer que Jesus aparece para ele ao seu lado, ombro a ombro, apoiando. E eu não sei qual era a posição que Paulo deveria estar, se ele estava sentado ou em pé, não sei. Mas imagino comigo que Paulo deveria e poderia estar sentado com as algemas, com os grilhões na perna, com a cabeça arriada, muito cansado, exausto. E Jesus então aparece para ele ao seu lado, penso eu, imagino aqui, fazendo uma conjectura do texto, dando aquela cotovelada para Paulo, dizendo: coragem, levanta a cabeça, não desanima. Esse conforto que vem do alto, nós vamos deparar com Jesus que se faz presente. A Bíblia vai dizer que
antes de subir ao céu, ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa palavra que Jesus se apresenta e diz essa garantia de estar presente na luta, de estar presente na prova, de estar presente nos momentos mais difíceis de nossa vida, ele deu não somente a Paulo, mas ele deu a todos nós. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa palavra também que Jesus se apresenta e fala, nós podemos observar em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, ora, algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao homem, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. O que o texto nos diz é que esse Cristo, esse Deus que se faz homem, ele se preocupa conosco, ele nos ama. Esse Cristo que vai à cruz, que se esvazia e desce da sua glória, não porque foi obrigado a fazer, mas foi por amor. Ele faz isso porque se preocupa comigo e com você. A Bíblia vai dizer que o seu amor, a palavra Paulo vai dizer que o seu amor os constrange, porque é um amor de entrega, é um amor de cuidado, é um amor de estar presente. E quando nós deparamos com esse Cristo que está presente no meio das provações, como está presente agora com Paulo no momento difícil da prisão, e dele estar totalmente cansado e exausto do que ele estava fazendo, pensando em desistir, pensando em parar da própria vida, talvez imaginando: vai entrar um soldado aqui com a espada e vai me degolar, serei amanhã julgado, queimado, torturado, espedaçado, não sei. Provavelmente Paulo estava com uma angústia muito grande. Mas essa palavra que vem ao encontro de Paulo exatamente é uma palavra de incentivo. Ele diz: coragem, coragem. E quando nós paramos para pensar que palavra é essa, o que isso quer dizer, nós vamos olhar que coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Deve-se notar que coragem não significa ausência de medo, e sim a ação apesar dele. O contrário de coragem é tida normalmente como covardia. O homem sem temor motiva-se a ir mais além. E aí, quando nós pegamos a palavra coragem, substantivo feminino, vai dizer exatamente: moral forte perante o perigo, os riscos, bravura, intrepidez. Segundo, firmeza de espírito para enfrentar situações emocionais ou moralmente difíceis. E ainda usam um termo interessante, a língua portuguesa. Coragem seria rever um amigo moribundo, ou seja, ver alguém que ama num estado deplorável. É preciso ter coragem. E é o conselho que Jesus dá exatamente para Paulo no momento mais difícil. Ele diz: olha, rapaz, coragem. Ou seja, tenha ânimo, apesar do perigo, apesar do medo, apesar da dificuldade. Tenha bravura, tenha intrepidez, tenha exatamente ousadia, tenha um espírito para enfrentar a situação. E é exatamente essa palavra de incentivo Jesus direciona exatamente para o apóstolo Paulo. E aí, irmãos, quando nós começamos a pensar um pouco sobre a coragem que nós precisamos ter nos dias atuais, é claro que as notícias não são boas, de morte, de desemprego, de economia. As notícias não são boas para nós do que está acontecendo no Brasil e no mundo, e nós não sabemos ainda quando isso vai parar ou aonde vai chegar. Mas a mensagem que vem para nós nesta noite é a mesma mensagem de Paulo, é uma mensagem de incentivo, dizendo a você: coragem, tenha intrepidez, tenha ousadia naquilo que você pretende fazer. E quando nós paramos para pensar um pouco mais, nós vamos ver em Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, quando nós deparamos que a palavra de Deus tem poder,
A palavra de Deus tem autoridade para criar o mundo e criar todas as coisas. Nós sabemos que o mundo foi criado através da sua palavra, da sua ordem. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, que vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, essa palavra precisa entrar no nosso coração e precisamos ter coragem para vencer dias maus e dias difíceis que nós vivemos. Se a palavra de Deus, ela precisa ter e ser real em nossa vida, nós precisamos ter força, precisamos ter ânimo. E é por isso que o mundo às vezes não entende. Quando vê um cristão passando luta, passando prova, ele está cantando, ele está glorificando a Deus, ele está na igreja cantando, ele está indo e vindo em orações, na leitura da palavra, mas ele não desiste, ele não se curva. Por quê? Porque o povo de Deus tem a sua coragem alicerçada exatamente dentro da palavra de Deus. E o que nós precisamos viver nesse tempo de dificuldade, para as nossas famílias, para nós que somos e estamos na sociedade, trabalhadores, empresários, professores, alunos, jovens com o futuro pela frente, quando nós nos deparamos com todas essas coisas, nós precisamos olhar a situação de Paulo e pensar: Jesus nos diz coragem para vencer, coragem para avançar. Mas o fortalecimento do Paulo não está apenas em Jesus ter aparecido ao seu lado como alguém que apoia, que incentiva. A presença de Jesus também não está apenas na palavra que ele diz: olha, coragem, como um conselho. Mas a palavra de Jesus também traz o fortalecimento para Paulo numa promessa que exatamente está no versículo 11, que diz o seguinte: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também os faças em Roma. O que está acontecendo aqui é exatamente que Paulo está numa situação já quase entregando os pontos. Ele está vivendo uma realidade tão difícil, tão angustiante, que provavelmente o seu ânimo deve ter caído. É tipo aquele negócio: não tem como mais, perdi, não tem mais jeito, não tem mais como mudar, não tem mais como isso ser transformado. A situação de Paulo é completamente de uma entrega diante de uma situação que ele está vivendo. E o que nós vemos de Jesus é que Paulo está sendo agora fortalecido numa promessa que ainda haveria de acontecer, porque na mente de Paulo já estava o fim. Não tem jeito, acabou, já é o fundo do poço, não tem saída mais. Ele estava preso numa cela úmida, com grilhões nas pernas, nos pés, não tendo nenhuma perspectiva de futuro. Para ele já era o fim. Jesus, além de dar uma palavra de incentivo, coragem, dá a ele uma palavra de que ali não seria o seu fim, mas ele iria ainda mais à frente continuar a levar esse evangelho, porque não seria o seu fim exatamente ali em Jerusalém, mas seria ainda uma mensagem em Roma. E o que nós aprendemos com isso? Muitas vezes, amados irmãos, a nossa mente, ela é levada a, diante de uma dificuldade, nós nos entregarmos com muita facilidade, porque é natural do homem sempre procurar aquilo que é fácil. O ser humano é igual água, né? A água, ela vai para aquilo que é mais baixo, e aquilo que onde tem brecha ela vai passando. É o sentido da gravidade. Ela procura aquilo que é mais fácil para ela. O ser humano é assim muitas vezes, diante da primeira obstáculo, diante da primeira dificuldade, a tendência na nossa mente é simplesmente procurar aquilo que é seguro, aquilo que é abrigo, aquilo que é um pouco de proteção. O homem geralmente tem essa dificuldade. É por isso que os empreendedores, aqueles que se lançam a abrir negócios, a fazer empresas, ele precisa ter uma certa ousadia. Já há pessoas que têm um temperamento mais de buscar uma segurança, buscar aquilo que é menos arriscado, porque isso faz parte da nossa vida. E quando nós nos deparamos com uma dificuldade, uma porta fechada, um não, algo que parece não funcionar, a tendência da nossa alma é se abater. Uma notícia ruim, uma enfermidade, o desemprego, problemas financeiros, isso abate a nossa alma, porque nós somos levados sempre a estar seguros ou buscar segurança em alguma coisa palpável, aquilo que nós entendemos que seja real segurança, de real segurança. E Paulo provavelmente esteja vivendo isso, porque ele era homem como nós.
Apanhou, foi preso, julgado, sinédrio, as autoridades jogaram no calabouço e ele deve ter pensado: já era, não tem mais como sair, porque a sua mente estava na situação, no momento. E algo que nós precisamos entender em nossa vida: nós não podemos nos abater diante das circunstâncias. A Bíblia vai dizer que o cristão não vive pelo aquilo que vê, né? Ele vive daquilo que crê, daquilo que ele espera. E a fé é exatamente isso. A fé é algo que a gente não tem como tocar ou até explicar, mas a fé nos leva a crer que aquele algo vai acontecer. E Jesus está dizendo para Paulo exatamente isso: olha, Paulo, aqui não é o fim não, rapaz, coragem, porque você ainda vai levar esse evangelho em Roma. E aí, amados irmãos, quando nós começamos a olhar esse fortalecimento que Jesus dá ao destino de Paulo, nós vemos que nessa caminhada, Paulo ainda testemunhou ao governador Félix e à esposa Drúxila. Atos capítulo 24. Paulo ainda foi falar com o governador Festus, logo após a sua prisão. Atos capítulo 21, 25. E ainda o rei Agripa e a rainha Berenice, em Atos capítulo 26. Paulo ainda viajou e sofreu naufrágio, no capítulo 27. Paulo vai caminhar, vai continuar ainda a andar para Roma, ele ainda tem oportunidade de pregar, você vai ver isso em Atos capítulo 28. E ainda depois de tudo isso que Paulo passa, ele ainda vive 2 anos de sua vida normal, vivendo em uma casa, até que chega o dia da sua morte. O que Paulo entendia ser o fim, Deus ainda tinha promessas para ele. O que Paulo entendia ser o último dia da sua vida, ou provavelmente a última semana, Jesus ainda tinha promessas para ele. E a palavra de Deus para nós nessa noite é que Ele tem promessas para cada um de nós. Há um propósito de Deus para a nossa vida. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, tempo para nascer, tempo para morrer. Mas há um propósito, antes mesmo de você nascer, Deus já sabia quem você era e quem você seria. E se nós estamos aqui nessa noite, aprove Deus nos trazer para esse culto. Infelizmente muitos durante esse período de notícias ruins e de pandemia perderam a sua vida. Profissionais, pastores, líderes, membros, não de nossa igreja, mas que conhecemos. Mas quando nós pensamos e analisamos, muitas vezes o nosso coração precisa descansar diante do dia mau e diante da porta fechada. Deus nos chama nessa noite a ter coragem e autoridade sobre aquilo que muitas vezes se levanta contra nós. Essa convicção de que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos é a garantia que, meu irmão, na sua luta, na sua provação, diante das dores que você passa na vida, Jesus está ao seu lado. Ele está conosco todo o tempo, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor, Ele está presente no dia mau, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você vai ver isso em Efésios capítulo 3, 20. E essa convicção é que nós precisamos carregar nesses dias de notícias ruins, de notícias que muitas vezes abatem o nosso espírito, porque é um propósito de Deus para a nossa vida. Há um propósito de Deus para cada um de nós. O que Deus declarou, o que Deus deseja, o que Deus pensa, o que Deus quer para cada um de nós, ninguém pode impedir a vontade do Senhor. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Então, mesmo diante talvez de uma situação que a sua alma venha a se abater, pense como Paulo. Jesus diz a ele: coragem, porque essa não é o fim, esse não é o seu último emprego, esse não é a enfermidade que vai ceifar a sua vida, essa não é a porta que talvez possa levar você à dor ou ao sofrimento, porque há um propósito de Deus para cada um de nós, e essa segurança, amados irmãos, essa fé precisa estar dentro da nossa vida, para que nesse tempo de tantas notícias ruins, nós possamos não ouvir o jornal, não ouvir as notícias, não olhar para o que está acontecendo, mas ouvir a voz do Espírito Santo que diz: coragem, 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 fé para vencer o dia mau. Que o Senhor nos ajude, que mesmo nos calabouços da vida,
nos calabouços emocionais, físicos, materiais, o Espírito Santo de Deus continue a estar fortalecendo o seu coração, porque o comando da sua vida está nas mãos do Senhor, a sua família está nas mãos do Senhor, a sua vida pertence ao Senhor, você é propriedade exclusiva do Senhor, e nada e nem ninguém pode tocar em você, a não ser que haja um projeto de Deus para tudo que vem acontecer conosco. Confie, coragem, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de lutas que estamos vivendo. Vamos avançar, vamos seguir, confiando de que não é o fim, mas é o início de um grande projeto diante de Deus. Amém, irmãos? Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida nesta noite.